Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo, apóstolo da Bíblia, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. No meu canal falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós, é dom de Deus. E eu estou trazendo aqui hoje, Gálatas. Eu estou em Gálatas, a gente vai começar Gálatas 3, onde o apóstolo Paulo ele vem decorrendo, de Gálatas 1, ele começa a falar da insensatez do evangelho anátema, o qual não é outro evangelho, mas tinha alguns que queriam perverter, falando que tinha que fazer algo a mais além de crer em Cristo. E no Gálatas 2, a gente vê ele dando o exemplo, ele trazendo como ele era no judaísmo, e a gente consegue ver ele falando no final sobre os inimigos da cruz de Cristo, que a gente viu lá em 2 Pedro, e realmente a gente vai ver aqui nesse último versículo de Gálatas 2, não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde. Então, isso a gente tem que entender que a justiça é por crer em Cristo Jesus, e não por alguma obra, e não por alguma lei, e não por guarda disso ou guarda daquilo, mas certamente somente por fé no Senhor Jesus Cristo. E para a gente começar, a gente não demorar muito, vamos pegar aqui versículo 1, do capítulo 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Esse fascinou é no mesmo sentido de enfeitiçou, para que não obedecesse a verdade, a vós, perante os olhos de que Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só queria saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei? Então ele coloca aqui: recebeste o Espírito pela obra da lei. Que Espírito está falando? O Espírito Santo. Ou pela pregação da fé. Entende? E aí ele tá realmente triste, ele está com sangue nos olhos. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? E aqui isso nos remete lá em Romanos 11, no versículo 6, que ele fala: se é por graça, já não é mais por obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Então é isso que a palavra está falando. Será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isto também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilhas entre vós, falo pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. E a gente vai entender aqui, quando no desenrolar do outro capítulo, do capítulo 4, a gente consegue entender melhor ainda, mas nesse mesmo capítulo vai ter um desenrolo dessa questão dele dizendo que nós somos filhos de Abraão por fé,
Porque assim como Isaac, que Isaac é o quê? O filho da promessa. Ou seja, é algo que é por promessa. Não é de carne, de sangue. Ah, eu sou filho de Abraão, da descendência dele. Não, sou da fé, da promessa. Entende? Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então a promessa é feita para Abraão que todas as nações, e não somente os judeus, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Então nós vemos aqui os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todo aquele, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E a gente sabe que se não é impossível, a gente teria que parar de pensar, porque a concupiscência, a cobiça, tudo isso é pecado também. E então isso faz a gente ser o quê? Se a gente peca uma coisa na lei, a gente é transgressor de toda a lei. Ou seja, eu olhei para uma mulher, cobicei ela, eu sou réu de tudo, da lei toda. E agora, como é que faz? Entende? Para fazê-las, e é evidente que olha só, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Então, de que fé que temos que viver? A fé de saber que Jesus Cristo morreu em meus pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, como está nas Escrituras. Leia 1 Coríntios 15, os 4 primeiros versículos. É isso. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, a lei realmente fala que se você não roubar, você vai viver. Porque se você roubar, você vai morrer. A lei, ela servia como cercado. Mas a fé é muito melhor. A fé é você estar ao cuidado de um pastor. Você não está mais confinado, num aprisco. Entende? Você agora está em pasto, verdejantes, livres. Só que tem um pastor que está cuidando de você. E se você não anda na linha, ele tem um cajado, uma vara e um cajado. Entende? Muita gente lê o Salmo, eu esqueci o número do Salmo, que fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, a tua vara e o teu cajado me consolam. Entende? A gente tem que entender que nós somos ovelhas teimosas, aquela ovelha que gosta de andar por lugares que não deve andar. O pastor vai e toca para um lado, toca para o outro com o cajado. Aí quando precisa quebrar uma patinha para poder andar mais perto, não desagarrar, não começar a andar para os lados, ele faz isso. Por quê? Ele faz por amor. A palavra de Deus diz que Deus castiga todo o que ama, açoita. Ou seja, quem recebe por filho, como eu já falei da outra vez, né? O caso de
Salomão, que Deus falou que iria castigá-lo com açoites de homem se ele se desviasse. Por que isso? Porque Deus iria ter ele como filho e ele teria Deus como pai. E a gente vê isso em 2 Samuel, 2 Samuel 7, se não me engano. Aí o versículo não lembro, mas dá uma olhada lá, lê. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, Cristo, ele nos livrou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Como a gente já comentou lá de João 3, que ele foi levantado, está escrito, maldito todo aquele que foi levantado. E ele foi levantado igual aquela serpente no deserto. Aquela serpente simbolizava ele. Ele morreu nos nossos pecados. Quando as pessoas eram picadas pela serpente no deserto, elas olhavam para aquela serpente de metal, de bronze, e ficavam o quê? Ficavam sãs. Então a gente tem que entender que ele morreu nos nossos pecados. Eu não devo mais nada. Ele pagou tudo. Não ficou nenhuma pendência para mim. Para mim agora é só gratidão. Agora ele me constrange. Agora eu fico constrangido de como ele pôde me amar assim. Entende? E eu quero viver para ele. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então a gente tem que entender que ele nunca conheceu pecado, ele nunca pecou, mas ele morreu nos nossos pecados. Muitas pessoas acham que o Senhor Jesus estava com medo da morte, estava com medo dos castigos, do sofrimento ali, quando foi para ser crucificado, estava com... E aí fala, não, ele estava com medo. O medo dele, ele estava com medo sim. O medo dele não era de dor física, não era de sofrimento físico, não era da morte o medo dele. O medo dele era de uma coisa que para ele era inexistente, era de suportar os nossos pecados naquela cruz, porque naquelas 3 horas que houve de trevas sobre a terra, era o juízo do Pai, de Deus, aliás, sobre ele, porquanto Deus teve que virar de costas. Deus não pôde estar em comunhão com o Senhor Jesus. Você sabe que é não ter a comunhão de Deus, e para ele é uma coisa que só ele passou por isso, mas ninguém, nenhum homem, nem Satanás, que vai ainda sentir essas coisas, porque Deus vai imputar todas as coisas a todo homem que vai ser condenado, vai passar por isso, mas não, até agora, nesse momento, ninguém passou por isso. E digo que ninguém vai passar como ele passou, porque ele suportou o pecado de todos sobre ele, de todos. Então, a gente entende que ele se pôs num lugar de escuridão, sabe? Deus não pôde estar ali. Ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Porquanto Deus não podia ter ali comunhão com ele. Mas o Pai estava ali com ele, caminhou todo o tempo com ele. A palavra de Deus nos mostra que a gente só entende a palavra pelo Espírito, por meio da fé. Como é? Mas Deus não é o Pai dele? É. Mas Deus não estava? Não. Mas Deus não estava lá. Deus não estava. Ué, mas o Pai estava? Estava. Que é uma coisa? Deus estava na cruz, recebendo. Ué, Deus estava... É muito, sabe? A gente vê em 2 Coríntios
5 fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Entende? A palavra fala em João 10, Jesus, versículo 30, se não me engano, é 31, fala: eu e o Pai somos um. Como é que Deus estava em Jesus, mas Deus não estava lá? É muito, sabe? Não dá pra gente entender. Tem coisas que não vamos. Sabe? São 3 pessoas distintas em um único Deus. Sabe? Não vou nem tentar falar mais nada. Por conta, sabe? É esplêndido saber que o meu Criador me amou de tal maneira que se entregou por mim. E como ele não, sabe? Assim, como não me dará também todas as coisas? Eu vou ter desconfiança dele? Será que dá para confiar nesse Deus mesmo? Será que dá para confiar no seu Jesus? Não pensa assim, não. Creia nele. Quando ele falou, tá resolvido. Então acabou. Eu tenho que viver por fé. A fé que eu tenho nele. É crendo que ele me guarda, que ele me chamou, me predestinou, porque eu creio. Se eu creio, é porque eu fui eleito. Como eu já falei nos outros vídeos. Então nós temos que descansar em paz, descansar no Senhor. Tá bom? Vamos continuar lendo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, pela promessa, nós recebemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Então ele está falando do testemunho de um testamento de um homem. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz e a posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Então, aqui nós vemos que no versículo 15, falando testamento de um homem, mas esse testamento não é de um homem, é de Deus. Então, ninguém pode acrescentar ou tirar nada. Então, todavia, ele está falando aqui no versículo 16, que quem é o herdeiro desse testamento é quem? Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não o invalida de forma a abolir a promessa. Então, 430 anos depois veio a lei. Será que ela não aboliu a promessa, não? Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. A herança, ela provém da lei? Se ela provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão, como a gente já viu aqui, e também está lá em Romanos 4. Creu Abraão a Deus. A gente tem em Hebreus também, que fala que criou Abraão a Deus, que até dos mortos poderia ressuscitar Isaac, que é o filho da promessa.
Logo, para quem é logo. Deixa eu ver, me perdi aqui. Ah, tá. 19. Logo, para que é a lei? Para que a lei? Mesmo, para que a lei? Então, vamos ver. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Então, a lei era um cercadinho, um chiqueirinho de criança, para ela não sair, ela não anda, ela está engatinhando, aí você tem que proteger ela para ela não sair andando pela casa, enfiando o dedo na tomada, botando a mão no fogo. Então, a lei é um cercadinho. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. E aí, novamente, né, essa nos remete para Gálatas 2, no versículo 21, não aniquilo a graça de Deus, porque a justiça provém, se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu debalde, morreu em vão. Ou seja, Cristo morreu para quê? Se vem da lei, se vem de guardar a lei, para que Cristo morreu? Isso que está falando. Nós temos que entender que Cristo veio porque não tinha ninguém que pudesse se salvar. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus, do reino de Deus, de tudo, da herança. Todos. Não há quem busque a Deus. Não há quem entenda. Romanos 3 fala isso. Todos. Eu, você, quem imaginar, um bebezinho também. O bebezinho, um abortivo, uma criancinha que morre, ela tem a salvação, sim, porque Cristo morreu por ela. E ela não tem capacidade ainda de entender, de crer. Então ela é salva. Mas a partir do momento que a pessoa passa a ter responsabilidade para crer ou não, porque enquanto ela é irresponsável, que uma criança é irresponsável, ela não tem responsabilidade nenhuma. Agora, a partir do momento que a pessoa começa a ter a responsabilidade mental para poder distinguir as coisas, do mesmo jeito uma pessoa que tem alguma deficiência mental, que não tem como distinguir as coisas, é um irresponsável. E aí ela tem a salvação, sim. Mas, versículo 22, mas a Escritura encerrou, mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Entende? Vou ler novamente. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Isso está nos falando a mesma coisa que fala em Romanos 11, onde fala que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para que todos sejam justificados pela graça, por graça.
Então, ponto. Para que a promessa da fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. O que é crente? Crente é quem crê. Fosse dada aos que creem. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Aio é babá, ama seca, entende? Aquela que cuida dos filhos do patrão. E foi um dos trabalhos que a lei fez. Ela serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A única coisa que justifica é a fé em Jesus. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Agora que já temos a fé, ou seja, que já completamos a maioridade, não precisamos mais de babá. Entende? É isso que a palavra está falando. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, qualquer um que cria em Cristo Jesus, ele é nascido, ele é selado com o Espírito Santo, ele é filho de Deus agora também. Porque todos quanto foram batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. O batismo, temos que entender que é revestir, vestir. Tipo, igualmente, essa camisa, eu vestir. Eu vou me revestir. Ou seja, eu professo agora abertamente. Nós sabemos que o batismo é um símbolo de morte. É um símbolo onde a pessoa vai no fundo da água. Ela deixa de existir. Aquele velho homem é sepultado. É uma simbologia. O batismo não salva, mas todo cristão deve sim ser batizado. O batismo não tem poder nenhum, não há nenhum misticismo, alguma mágica, alguma coisa que saia da água ali e toma o corpo da pessoa, não. O batismo é uma maneira de você falar assim, eu sou cristão, de estar professando abertamente que você agora é um cristão. Entenda isso. Versículo 27. Eu estava, não? Agora 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos nós somos um corpo. Entende? Um só corpo, um só pão. Nós somos um com Cristo. Como ele fala em João 17, ele fala que para que ele orando por nós, né, rogando naquela oração, ele fala para que sejamos um, como ele é um no Pai. E assim é muito. Leia João 17. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então aqui termina Gálatas 3 e vamos ver agora
em Gálatas 4, no próximo estudo, onde vai decorrer a origem de tudo, ele vai se aprofundar mais. O apóstolo Paulo, o interessante dele é que ele tem esse cuidado de poder explicar as coisas detalhadas. E quando nós realmente queremos entender a palavra de Deus, como eu sempre falo, peguem a palavra de Deus, orem a Deus, peça-lhe sabedoria, leia, não entendi nada, ora a Deus, leia de novo, e vai lendo, vai ruminando, vai lendo, lê o versículo, tenta descobrir o que está falando, para quem, para quê, se realmente a pessoa quer ter salvação, se realmente ela se sente pecado, se realmente ela sente que fala assim, eu preciso de um Salvador, eu creio em ti, ela já está convertida. Você crê em Jesus Cristo, você crê que ele morreu pelos seus pecados, você tem salvação. E agora você tem o Espírito Santo. Então Deus vai te ensinar como você deve andar, mas você deve fazer a vontade de Deus, deve andar fazendo a vontade, deve andar em comunhão. Em Tiago fala, se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Deus a todos dá deliberadamente. Mas também fala, não pense o homem vacilante que irá receber alguma coisa. O que é o homem vacilante? É aquele que recebe só por curiosidade. Não, eu só queria saber. Isso eu não quero fazer, não. Isso não... Deus não satisfaz a curiosidade de ninguém. Se você realmente quer fazer a vontade de Deus, então faça, que Deus vai te revelando mais e mais a cada dia. Fiquem com Deus. Amém.